Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma live para falar um pouco. Estamos aí em mais um lançamento do método Nogueira Foto. Então, fazer essa live, uma sequência de lives que a gente vai fazer. A ideia é começar com uma live por semana nesse início. O lançamento do próximo método Nogueira Foto será em abril. Então, nós vamos fazer umas lives de aquecimento, né, para o lançamento de mais um lançamento do método. E provavelmente faremos aí uma live por semana e depois, mais perto do lançamento, lives mais recorrentes. Dizer para vocês que essa live está sendo gravada, porque nesse momento eu estou em Brasília para fazer o jogo da seleção hoje à noite. Então, muito provavelmente, quando você estiver vendo essa live, eu estou no estádio. A hora que a live for ao ar, eu estou no estádio para fotografar o jogo. Hoje, nessa live, a gente vai falar sobre como o fotógrafo pode fazer para sair do futebol amador e conquistar espaço no futebol profissional. Eu recebo muitas mensagens de fotógrafos que trabalham no futebol amador, ou mesmo trabalham com futebol de base e querem ir para o futebol profissional, e é um processo, às vezes, demorado, ou não, mas assim, é uma transição que você tem que cumprir com algumas coisas para fazer esse processo. Eu acho que existe uma diferença, né, grande de você fotografar base e profissional, a estrutura é diferente, talvez a relação com o cliente, por exemplo, possa ser diferente. Mas a ideia da live é tirar essas dúvidas, que eu recebo muitas dúvidas de fotógrafos que querem fazer esse processo, e tentar ajudar vocês nesse caminho. Muitas perguntas giram em torno da documentação, né? Para fotografar o futebol profissional, você precisa, como diz a palavra, ser um fotógrafo profissional e ter a sua documentação, no caso seria ARFOC, como tirar ARFOC, né? E às vezes para você conseguir tirar ARFOC é um processo que demora um pouco de tempo, você tem que, aí dependendo de como é a ARFOC de cada estado, mas basicamente você vai precisar juntar um número de publicações, demonstrar que você é um fotógrafo profissional, e aí sim conseguir ter a sua carteira da ARFOC para entrar nos eventos profissionais. Então, às vezes, os fotógrafos dão uma desanimada, né, nesse sentido, porque puxa, é um processo que demora um tempo e tal, e você quer logo sair do amador e profissional. E o que eu indico, falo muito para a galera, exatamente nesse sentido, é que tem como você, se você está um tempo na base ou no amador, enquanto você tenta essas publicações, você pode seguir trabalhando na base e no amador, e mais para frente, depois que acabar o processo, você rumar para o profissional. E antes um pouco disso, muita gente me pergunta, poxa, mas como é que eu fotografo? É possível fotografar base, várzea, sem ser fotógrafo profissional? Sim, na maioria dos casos sim, né? Torneios de várzea sem problemas. Eu acho que alguns torneios de base também, não é necessário ter ARFOC. Você pode ir montando esse portfólio enquanto você realiza o processo para virar um fotógrafo profissional para ter sua ARFOC. Então, nesse processo, vale você fotografar muita várzea, vale você fotografar muito categoria de base, vale você tentar cobrir um treino de um time. Eu acho que existe a possibilidade de você cobrir algum treino mesmo de um time profissional, mesmo você não sendo ainda um fotógrafo com ARFOC, tentando entrar em contato com o clube, fazendo um contato por e-mail, que seja, explicando a situação, que você está no processo e você queria acompanhar os treinos, porque isso também vai te ajudar a ter suas publicações. É meio que conseguir continuar trabalhando enquanto você está no processo de tirar foto. E nesse processo,
mesmo fotografando base, mesmo fotografando futebol de várzea, você que está iniciando, você pode começar a construir um portfólio nesses eventos. Não necessariamente você vai ter que ter um portfólio, seu portfólio vai ser melhor ou pior porque você está fotografando futebol de base e não futebol profissional. Com as fotos do futebol de base ou de várzea, você consegue mostrar para as pessoas, para um possível cliente, por exemplo, o que você é capaz de fazer. Você demonstra ali toda a sua técnica fotográfica, seu estilo de fotografia, e vai conseguindo, dessa maneira, construir um portfólio bem legal, para quando nesse processo você chegar ao profissional, você já ter o que oferecer para um jogador e mostrar para ele o que você é capaz de fazer. As fotos eu costumo dizer que, tirando a parte de toda a estrutura do entorno, o futebol de várzea ou o futebol de base, os lances são iguais aos de uma final de Copa do Mundo, de Champions, por exemplo, né? Porque é futebol. E você vai fotografar isso vai passar para o cliente o quanto você é capaz de fotografar bem uma partida de futebol. Outra coisa que o pessoal me pergunta bastante, então tá, Nogueira, beleza, eu saí, consegui ter a minha foca e agora eu tô no futebol, tô caminhando para fotografar os jogos profissionais e já tô a ponto de querer prospectar alguns clientes e tal. Uma coisa que vale, que durante esse processo você já pode também pensando, porque não é só depois que você vai ter a sua foca que você vai começar a, por exemplo, planejar como você vai prospectar um cliente. Enquanto você está tirando a sua foca, você pode ir preparando algumas coisas para quando chegar a esse famoso momento que você está esperando de poder ir profissional, você já tem algo para mostrar pro seu jogador. Quando eu digo algo, é uma apresentação do seu trabalho. E aí vai ter algumas coisas que você pode fazer no decorrer desse processo. Primeiro, você, como eu costumo dizer aqui para vocês bastante, se você quer ter um cliente do futebol profissional, então você vai ter que deixar claro no seu cartão de visitas, que nada mais é que o seu Instagram, por exemplo, o feed do seu Instagram, deixar claro para o seu cliente que você é um especialista em futebol. Então, uma boa maneira de se apresentar, quando você começar a mandar uma mensagem, né? Já vou entrar nesse assunto das mensagens para os jogadores. Mas uma boa maneira de você já preparar uma apresentação é deixar o seu feed do Instagram completamente voltado para aquilo que você quer vender. Ou seja, não adianta você chegar no famoso profissional que você sonha e o seu feed do Instagram está totalmente desconectado com aquilo que você vai vender. Você tem lá fotos Você tem um portfólio diverso, não só sobre futebol. Pior, não só sobre produção de conteúdo. Fotos com detalhes, onde você mostra que você trabalhou de maneira exclusiva e personalizada para um jogador. Então você tem no seu feed foto de política, foto de carnaval, foto de outros esportes. Isso confunde o seu possível cliente quando ele bate o olho no seu Instagram para saber quem é esse fotógrafo que está mandando a mensagem para ele. Então, meu conselho é que você deixe o seu feed completinho ali, todas as fotos voltadas para a produção de conteúdo. Ah, mas eu só tenho foto de base, de várzea. Não tem problema. Deixa o seu feed com as fotos de um material personalizado que você fez para algum jogador. Ah, mas eu não fiz. Não tem problema também. Você vai montar esse feed com algumas fotos que dê a entender que é o trabalho que você faz. Produção de conteúdo personalizado, exclusivo para um jogador. E tirar todas as outras imagens que não tem a ver com isso que você está vendendo. Falei que ia falar sobre as mensagens, né? As mensagens para o atleta, e eu costumo fazer isso até hoje, eu acho que funciona muito, é você tentar esse contato via direct com o jogador, direct do Instagram, mandar a mensagem e
Caso, ele não me responde e tal, não sei o quê, então a gente já falou muito sobre isso, mas reforçando, vale a pena você mandar mensagens para pessoas que fazem parte do entorno do atleta, para o empresário, para o assessor, para quem estiver ligado a esse jogador, para você conseguir que a sua mensagem chegue a esse atleta. E a mensagem nada mais é que uma mensagem bem simples e básica. Eu sou fulano de tal, sou fotógrafo especializado em futebol e queria ter a oportunidade de mostrar para você meu serviço. Basicamente é isso, simples. Por favor, se você tiver um tempo, dá uma olhada no meu feed do Instagram para ter uma ideia melhor do meu trabalho. Simples, simples, simples. Feito esse contato, é meio que um processo, né? Você arrumou o seu feed, você fez o primeiro contato, conseguiu ter acesso ao cliente, ao jogador, e aí, o que eu gosto de fazer, e acho que funciona muito, que é outra coisa que você pode fazer durante esse período que você está se preparando, você está fotografando base, você já pode preparar o seu próprio portfólio, que eu gosto de chamar de Media Kit, que seria um PDF falando sobre o trabalho que você realiza, mostrando algumas fotos, aí os seus contatos, você coloca ali os valores do seu serviço, já deixa esse arquivo pronto, para quando você tiver contato com o jogador e ele te der a resposta positiva, você já envia para ele esse material. De novo, né, como eu sempre falo também, esse material, a gente tem que entrar naquele lance do venda de fotos, que é uma coisa que eu não concordo, a venda de fotos posterior ao jogo e tal, que eu acho uma coisa muito pontual, muito arriscada também. A ideia é que nesse Media Kit você ofereça ao jogador um plano de trabalho, um plano de coberturas, sei lá, poxa, quero fechar com você, estou muito interessado em trabalhar com você, quero que você é muito bom a gente poder trabalhar junto, você ser meu cliente, então quero te propor uma cobertura de 10 jogos, 20 jogos, 30 jogos. Demonstrar para o jogador que você tem interesse em trabalhar com ele, que você tem interesse de acompanhá-lo durante a carreira, durante uma temporada, e não somente que ele escolha uma foto depois do jogo e te pague o valor daquela foto. A ideia é vender o serviço, vender a cobertura e não fotos depois do jogo. Isso, eu acredito de verdade, que vai te diferenciar nesse mercado, que e aí cada um tem a ideia na cabeça e acha o certo ou errado. Eu não concordo com o que o mercado virou, com esse lance de vender foto depois do jogo, e não porque eu acho que não valoriza o nosso trabalho, né? Não valoriza o nosso trabalho, chega lá e propor para o cara que eu vou lá e depois do jogo, se você gostar, você compra as fotos. Não, eu vou lá, e se você quiser trabalhar comigo, para mim vai ser muito bom trabalhar com você, eu te proponho uma cobertura mais abrangente, te proponho cobrir vários jogos, porque aí sim eu posso oferecer um serviço cada vez mais personalizado. Acho legal a gente pensar que a produção de conteúdo para o jogador surgiu para atenuar uma dor que o atleta tem. E essa dor que ele tem não é somente da foto após o jogo, e sim ter um profissional para acompanhá-lo, que o conheça, conheça ele jogando dentro do campo, as habilidades que ele tem, as características, e poder produzir um material cada vez mais que tenha a cara dele, um material cada vez mais personalizado. Eu acho que essa é a grande diferença. Quando você demonstra isso para o atleta, que você tem um plano para a carreira dele, o nosso trabalho passa a ser mais valorizado. Ele sabe que vai poder contar com você a qualquer momento. Você planifica os jogos que você vai estar, ou se você vai estar em todos os jogos, você tem mais margem para discutir com ele sobre valores, sobre pensar numa cobertura voltada exclusivamente para ele, e não apenas ir a um jogo, falar com 10 atletas
e depois do jogo, o atleta ainda tem a possibilidade de escolher a foto que ele quer, porque ele gostou daquela foto. Não. Se você trabalha, diretamente com o atleta, você já sabe o que ele gosta, você já sabe o que se você oferecer, ele vai curtir a foto e vai gostar daquele material. E sempre, mais uma vez, eu fico batendo nessa tecla, batendo, que o material, se você quiser se destacar no meio e conseguir implementar essas coisas que eu estou falando, é muito importante você desenvolver um material que seja diferente de tudo aquilo que o atleta já recebeu. Ele tem que ver aquela foto e falar, poxa, esse material que eu nunca recebi. Nunca nenhum fotógrafo me mandou isso aqui. E aí a gente vai entrar em outro assunto, de como fazer isso diferente, que é papo para uma outra live. Mas a ideia é essa, ter um material, um valor agregado assim, que faça que o jogador queira trabalhar com você, que veja você como um fotógrafo diferenciado, que além de diferenciado, você tem um plano para ele, você tem um plano de cobertura para os jogos dele, e aí vocês vão conseguindo cada vez mais desenvolver esse trabalho, e aí, como consequência disso, é só material melhor, uma exposição nas redes dele melhor, vai ter fotos melhores, ele vai ter o fotógrafo dele que conhece ele e entende dele. Beleza, galera? Eu acho que deu para passar bem o recado aqui, mas claro, mesmo a live não sendo ao vivo, por favor, façam perguntas e questionamentos que eu vou lá no YouTube depois e a gente tenta responder e debater mais sobre esse assunto especificamente. Beleza? Bom, como eu falei, a live gravada, daqui a pouco estou indo pro estádio, hoje o Brasil joga aqui contra a Colômbia, estádio cheio, jogão, e eu vou tentar colocar um material lá nas minhas redes depois, para vocês verem como é que foi e mostrar um pouco de bastidores dessa cobertura de hoje, tá bom? Valeu, boa noite para vocês aqui. A gente se vê nas nossas próximas lives. Tchau.